Vamos abrir Mateus 13, verso 15. Nesse texto, Jesus estava explicando por que ele falava por parábolas às multidões e não falava por parábolas aos seus próprios discípulos. E ele diz: o coração desse povo, pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se e eu os curaria. Jesus estava falando do povo de Israel. Era um povo que tinha pleno conhecimento da lei, pleno conhecimento da palavra de Deus. Entretanto, era um povo que conhecia, mas não sabia. Existe uma diferença entre ter conhecimento e ter sabedoria. A sabedoria, segundo Platão, parafraseando Platão, é a capacidade de fazer, de saber fazer com aquilo que você sabe. Eu tenho um conhecimento. Se eu sei como utilizar esse conhecimento da forma adequada, eu tenho sabedoria. Mas por vezes nós temos o conhecimento, mas não sabemos como fazer uso dele na nossa vida, e ele se perde. Então somos todos cheios de conhecimento. E Jesus estava tentando explicar isso para os discípulos dele com esse texto. Por que eu falo por parábolas? Porque esse povo conhece, mas se recusou a ouvir. Esse povo já viu, já testemunhou, mas se recusou a enxergar. Ele fechou os olhos, os ouvidos e o coração para a palavra de Deus. Porque se não fosse assim, eles veriam, ouviriam, perceberiam, se converteriam e eu os curaria. Um coração que rejeita a palavra, e todos nós, em muitos momentos, temos esse coração, especialmente quando a palavra nos confronta, quando a palavra nos leva a um caminho de miséria, de arrependimento, de choro pelo nosso pecado, nós temos a tendência de nos endurecer, de rejeitar aquela palavra porque ela nos tira da nossa zona de conforto. 2 Reis, capítulo 17, versos 13 e 14. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes: desviem-se dos seus maus caminhos, obedeçam aos meus mandamentos e estatutos, de acordo com toda a lei que ordenei aos teus antepassados que obedecessem, e lhes entreguei por meio dos meus servos, os profetas. Contudo, eles não quiseram ouvir e foram obstinados como os seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o seu Deus. Deus nos alerta por meio de servos dele, profetas e videntes, segundo esse texto, mas por meio da igreja nos dias de hoje. Seja por qual ministério for, Deus nos alerta. Entretanto, nós, por vezes, nos endurecemos, assim como os nossos antepassados. E nós rejeitamos o ensino, nós rejeitamos a direção, nós rejeitamos a palavra. E qual a consequência disso para a nossa vida? Porque não nos adianta conhecer a Bíblia. A palavra fala que o diabo conhece a Bíblia. O diabo usou a Bíblia contra Jesus. O diabo tem conhecimento, e muito conhecimento. E mesmo assim ele vai para o inferno. Aliás, o inferno foi preparado para ele. O que nós precisamos é romper com o nosso próprio coração, com a nossa obstinação. O que é alguém obstinado? É alguém que está determinado no seu próprio caminho. E por vezes ser obstinado é bom, quando o nosso caminho é de Deus. Se a gente está no caminho de Deus, é importante ser obstinado e permanecer até o fim. O problema é que a gente é obstinado na nossa carne. A Bíblia nos diz que nós somos como vaso na mão do oleiro, certo? Só que qual o tipo de barro que pode ser moldado pelo oleiro? É aquele barro mole, o barro que é maleável. E qual é o problema nosso? Nós somos duros. E
E aí, por vezes, nós precisamos ser completamente quebrados, estraçalhados, colocados no fogo para amolecer de novo, misturado com água, para podermos ser moldados. Entretanto, Deus não vai fazer isso sem que a gente permita. Por vezes, a nossa dureza de coração, ela está associada a uma busca genuína por Deus. E Deus vai nos destruindo, nos dilacerando, nos quebrando, nos fazendo passar por sofrimentos que nós não deveríamos passar. Mas seria impossível Ele atender a nossa oração de Deus me mude, se ao mesmo tempo eu não permito que Ele me mude de forma maleável, de forma mais tranquila. Ele precisa me quebrar para atender a minha própria oração de mudança. E se nós não mudarmos isso, e de fato desejarmos andar com Deus, a consequência natural vai ser que Ele nos quebra. Existe uma música de Diante do Trono que fala sobre isso, né? O oleiro, ele diz: quebra a minha vida e faz ele novo. Eu quero ser um vaso novo. Ele pode quebrar do jeito fácil ou do jeito difícil. Mas se eu de fato quero que Ele me quebre, Ele vai quebrar. Nós podemos dizer: não quero que quebre por nenhum, Deus. Eu quero viver minha vida e tudo bem. No final dela a gente vai prestar conta disso. Mas tudo bem para Ele. Ele não vai nos obrigar. Mas se eu quero que Ele me quebre, se eu quero ser um vaso novo diante de Deus, se eu quero ser transformado por Deus, Ele vai fazer. Do jeito fácil ou do jeito difícil. Depende da gente. Depende do quão duro é o nosso coração. Depende de quão disposto nós estamos para ouvir a voz dEle por meio, como a gente leu, dos profetas, e aí entenda hoje da igreja e da palavra de Deus. A igreja sem a palavra não é igreja, né? A igreja ela nos guia quando ela está com a palavra. Se nós não dermos ouvidos a essa mensagem, a transformação vai ser mais difícil. O moldar vai ser mais complicado, vai ser mais sofrido para ele. E nós não precisaríamos passar por isso. Romanos 10, verso 2, Paulo está falando sobre o povo de Israel. E ele diz: eu posso testemunhar que eles têm zelo de Deus, mas é um zelo sem entendimento. O que esse zelo sem entendimento fez com que o povo de Israel, o povo de Deus, fizesse com a igreja de Deus? Perseguisse. E Paulo era um desses perseguidores. Paulo era um daqueles que buscavam dos sumos sacerdotes cartas, ou seja, autorizações para ir de cidade em cidade, perseguindo a igreja, prendendo e matando. Paulo estava na porta de Estevão, por exemplo. Por que ele fazia isso? Porque ele achava que ele estava prestando um serviço a Deus, combatendo aquilo que ele chamava de seita. E nós nos prendemos muitas vezes à nossa religiosidade, à nossa religião, aquela que nós criamos no nosso coração e na nossa cabeça. Como por exemplo: Deus vai me perdoar, Deus quer que eu seja feliz, Deus já morreu por mim, então está tudo certo. Mas Deus sabe quanto eu sou pecador e que eu não consigo, então está tudo bem. Isso são falsas doutrinas que nós criamos no nosso coração, e cada um de nós vai criando sua própria religião, que vai, como diz a palavra, se amoldar a nós mesmos. A palavra fala que nos últimos dias os homens buscarão mestres segundo suas próprias concupiscências, ou seja, buscarão pessoas que pregam exatamente aquilo que eles querem ouvir, para aplacar o sentimento de condenação da parte de Deus. Muitos são assim, muitos. E nós, por vezes, somos assim no nosso íntimo. Nós, como eu costumo dizer, cada um de nós aqui tem 10, 15 pastores virtuais. E os que aparecem para a gente são aqueles que a gente mais busca, aqueles que a gente se interessa. E via de regra são aqueles que falam aquilo que a gente quer ouvir, que a gente concorda. Só que, por vezes, nós concordamos com algo que nos agrada e não com o que a palavra diz. E isso pode trazer problemas para a gente. Inclusive,
trazendo para o aspecto da igreja, pode trazer divisão, facção. Precisamos entender que a religião verdadeira, a religião pura, a religião sincera, honesta, e a que nos conduz a Deus, é aquela que está lastreada na palavra. Não é aquela que a gente inventou, ou que a gente criou, ou que a gente acha. Como a gente costuma dizer, né? Eu acho isso, eu acho aquilo. A gente acha muita coisa, mas a certeza está em Deus. Está na palavra de Deus, não está na gente. E quais as consequências desses desvios que nós tomamos? Seja o desvio do coração duro, de rejeitar a palavra, seja o desvio da religiosidade, de buscar mestres, de buscar conselhos que vão ser atrativos para a gente. Primeiro, Hebreus 3:13. Ao contrário, encorajem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Frases aduladoras, bajuladoras, frases de autoajuda, de motivação, elas vão, num primeiro momento, nos alegrar. É como um remédio para dormir, é como um remédio para a febre. Eles vão trazer alívio momentâneo, mas eles não resolvem o problema. Eu estou com uma dor, que eu quebrei a mão, e aí eu tomo um analgésico. A dor passa, mas a mão conserta? Não. Então, uma palavra falsa, um erro doutrinário, uma heresia, ela pode até trazer paz ao nosso coração momentâneo, mas não resolve o nosso problema. E ela produz em nós um engano de que as coisas estão certas, quando na verdade não estão. E é por meio do engano que o nosso coração começa a passar pelo processo de endurecimento. O engano, assim como o pecado, ele começa de forma muito simples, mas ao mesmo tempo sorrateira. Você antes tinha um coração sensível àquele problema, você sabia que era um problema, mas depois que você fez e que aparentemente nada mudou, as consequências não vieram imediatamente, Deus não mandou um raio na sua cabeça, porque se fosse assim a gente estaria aqui. O erro passou a se tornar normal, praticável e sem consequências. E o nosso coração inicia um processo de endurecimento. E não adianta vir em pessoas dizer está errado, porque nós já experimentamos e vimos que não aconteceu nada. Exemplo, Eva. Se você comer, você não vai morrer. Ela olhou, viu que a carne era boa, comeu, não morri, então nada. E ele comeu. Só que eles não perceberam que a morte não era física, pelo menos não no primeiro momento. A morte era a separação de Deus. E Deus age assim conosco também. Ele nos traz alertas, mas a consequência dos nossos erros dificilmente vem no mesmo momento. Elas vêm tempos depois. E em alguns casos, elas vêm depois da nossa morte, quando a gente vai ser apresentado a elas diante de Jesus. Então não nos enganemos, não permitamos que o erro, que o pecado, ou que a nossa religião endureça o nosso coração para a palavra de Deus e nos afaste dele. Nós podemos ser muito bons religiosos, muito bons no serviço a Deus, mas sem ter nenhuma intimidade com Ele. Muitos me dirão naqueles dias: em teu nome profetizei, em teu nome expulsei demônio, em teu nome fiz maravilhas. Eu, porém, vos digo: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. O engano do pecado, o engano da religião, não pode fechar os nossos olhos para a palavra de Deus. Efésios 4:18, o texto diz: eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância em que estão, por causa do endurecimento do seu coração. É no coração que a gente decide as coisas.
E se eu decido andar no pecado, a minha mente vai começar a se moldar a isso. E o meu entendimento passa a ser obscurecido. Eu perco a capacidade de perceber, de entender as coisas. E eu me torno um ignorante, separado da vida de Deus. É uma consequência do engano, é uma consequência do endurecimento. Separação da vida de Deus. E por consequência final, Romanos 2, 5. Contudo, por causa do seu coração obstinado e sem arrependimento, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Nós somos enganados. Temos a mente e o coração obscurecido e atraímos para nós a ira de Deus. É uma cadeia de coisas que começam com o engano, seja o engano do pecado, seja o engano da religião, seja qualquer outro tipo de engano que a gente possa imaginar. Qualquer coisa que me leva para longe dos princípios de Deus vem carregado de um espírito de engano. E nós precisamos perceber isso por meio do conhecimento da palavra, por meio da vida da igreja, e romper com esse tipo de engano, romper com esse tipo de influência sobre nossas vidas, para que a consequência natural disso não venha sobre nós, e para que a gente tenha uma vida plena em Deus, não só na eternidade, mas aqui. Por mais que Deus não prometa alegria e riqueza para todo mundo, mas Deus promete paz e prosperidade, que são coisas diferentes, de alegria e riqueza. Mas por vezes nós andamos em angústia e miséria, porque nós temos um coração duro, porque nós rejeitamos o ensino, rejeitamos os princípios, e nós não conseguimos alcançar aquilo que Deus tem para a gente, por óbvio. Qual a solução para isso? Jeremias 29, 13. Vocês me procurarão e me encontrarão quando me procurarem de todo o coração. Em muitos momentos buscamos a mão de Deus para nos resolver os problemas, mas não buscamos a presença de Deus para andarmos ao lado dele. E como eu vou saber se de fato eu tenho uma busca genuína por Deus, uma busca de todo o coração? Primeiro, qual a minha motivação? Buscar Deus é algo que faz sentido para mim, na minha vida pessoal? Eu acredito de fato nisso? Isso é valorizado por mim intimamente? Ou a minha busca por Deus está ligada às pessoas, ao desejo de agradar alguém, ao desejo de me moldar ao ambiente onde eu estou inserido, ao desejo de evitar julgamentos, ao desejo de ser visto e aplaudido pelos outros, ou reconhecido pelos outros? Qual a motivação do meu coração? Essa é uma primeira forma de percebermos se minha busca tem sido correta ou não. A segunda, como tem sido os meus sentimentos, como tem os meus sentimentos têm aflorado em mim. Mesmo no meio das dores, eu sinto paz, porque Jesus ele diz: olha, no mundo vocês tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ou, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes trarei alívio. Aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão paz para a vossa alma. Ele não está falando sobre a ausência de dificuldade. Ele está falando de que mesmo em minhas dificuldades, nós teremos paz. E eu tenho paz em minhas dificuldades. Eu consigo reconhecer o meu propósito, e eu consigo reconhecer a direção de Deus na minha vida, mesmo em minhas dificuldades, ou não? Ou eu fico ansioso, eu fico irritado, eu fico depressivo, eu fico confuso.
Porque se eu estou confuso, se eu não sei para que lado eu vou, se eu me irrito, se causa instabilidade emocional em mim, será que eu tenho buscado Deus da forma adequada? Porque Ele diz que vai me dar paz. Eu não estou com paz. O que é que está acontecendo? Provavelmente a minha busca por Deus não está sendo adequada. Volto a dizer, ele não está falando sobre a ausência de problema. Problema eu ouvi. Muitos. Outra questão é sobre o olhar para os outros no sentido de recompensa. Quando nós fazemos algo, quando nós servimos alguém, nós servimos alguém por Jesus, ou nós servimos alguém esperando uma recompensa, esperando uma retribuição, esperando pelo menos um muito obrigado. Um texto que Jesus ensina sobre esse ponto é: quando vocês forem fazer uma festa, não convidem os de grande envergadura, né, os ricos. Convidem aqueles que não podem oferecer nada para vocês. Ele não está dizendo que é quando deve convidar os familiares mais ricos. Ele está dizendo que eu não devo buscar retribuição quando eu for fazer algo para alguém. Porque, normalmente, quando a gente vai fazer uma festa, a gente faz a conta da festa, a gente faz a conta dos presentes. E precisa empatar, pelo menos. Quem não já fez isso na vida? Precisa empatar, pelo menos, porque senão na nossa cabeça não faz sentido a festa. E Jesus está ensinando o contrário. Ele está ensinando a você dar sem esperar nada de volta. E por vezes, muitos se perdem no meio da igreja, porque eles esperam um reconhecimento, eles esperam um abraço, eles esperam um serviço, eles esperam a atitude imperfeita daqueles que são imperfeitos. E não vão achar. Não vão achar. Ou nós fazemos o que fazemos pelo Senhor, ou nós vamos sucumbir, nós vamos cair mais cedo ou mais tarde. O quarto ponto que nós precisamos observar é a coerência, o alinhamento entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Por vezes a gente diz para os nossos filhos: vamos para a igreja, obedeça, faça isso, faça aquilo, mas a gente não faz. Isso é um reflexo, mais um reflexo, de como está a minha busca por Deus. Porque antes de fazer, eu preciso ser. Eu não posso fazer um discípulo se eu não sou um discípulo. Eu não posso ajudar um discípulo a amar Jesus se eu não amo a Jesus. Eu não posso ensinar ninguém a servir se eu não sirvo. Não é possível dessa forma. Nós precisamos alinhar os nossos valores pessoais, os valores de coração, de mente, às nossas práticas. Eu não posso viver dia após dia com remorso pelo que eu fiz de errado. Eu preciso consertar. Eu não posso aceitar o meu pecado como natural. Eu não posso aceitar as minhas doenças emocionais, carnais, espirituais, como coisas naturais da minha vida, porque não são. Se Cristo me restaurou, eu sou um vaso novo, eu sou nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E por fim, como eu lido com meus erros? Eu sou aberto à correção e ao ensino? Ou, como muitos de nós faz, inclusive eu em algumas situações, nega o erro, culpa os outros e justifica o próprio pecado? Queridos, é importante nós analisarmos até onde vai a nossa busca por Deus, se é que ela existe, né? Talvez ela nem existe, a gente esteja se enganando. Para que haja conserto. A palavra ela não vem para nos condenar. A palavra ela precisa ser usada para nos aperfeiçoar. A palavra ela serve para que a gente
olhe e faça o cara crachar. Jesus eu, Jesus eu, Jesus eu. Peraí, está diferente. Deixa eu alinhar aqui. Não é para nos abater, é para nos animar à perseverança. Não é para nos descartar, é para nos curar, nos sarar. Não é para nos impedir de viver, é para nos proteger de nós mesmos. Tiago, capítulo 4, versos 6 até 10. Diz: Ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso de vocês por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante de Deus, e ele os exaltará. A humildade é uma característica essencial na nossa vida com Deus. Se eu não tiver a capacidade de reconhecer meus erros e não tiver a disposição de mudar, e isso a gente vê nas crianças, como a gente falou mais cedo, isso a gente vê nas crianças. Se nós não tivermos essa característica, nós jamais conseguiremos andar com Deus. E quando nós erramos, quando nós reconhecemos, quando nós percebemos o nosso erro, ele precisa ser motivo de tristeza, de dor, de sofrimento. Por quê? Porque nós não estamos conseguindo moldar a nossa vida, as nossas atitudes a Cristo. E se somos cristãos, nós deveríamos ser pequenos cristos na terra, imitadores de Cristo nesse lugar. Esse é o nosso chamado. Nosso chamado não é para ir ao culto e um grupo caseiro toda semana. Botar um bebê debaixo do braço, Chiquinho dos Adorados, e decorar 3 ou 4 versículos. Isso não é o chamado da gente. O chamado da gente é ser como Jesus. E a falha nesse chamado precisa nos causar dor, sofrimento, tristeza. Não uma tristeza que vai nos levar à depressão, mas uma tristeza que vai nos impulsionar a uma transformação maior. Não uma tristeza que vai nos fazer desistir, mas uma tristeza que vai nos fazer tentar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até consertarmos, até acertarmos. Se eu quero ser exaltado pelos homens, beleza, eu continuo fazendo aquilo que agradava aos homens. Mas se eu quero a exaltação de Deus, eu preciso me alinhar a Ele. E é Ele que precisa me exaltar, que eu quero que me exalte. É Ele, não é Tiago. Tiago, eu acho que eu consigo correr dele, caso eu não consiga agradá-lo. Mas de Deus eu não corro. De Deus eu não consigo fugir. Eu consigo correr de você, você quer. No braço não tem, não, mas a corrida é chave. Precisamos de humildade. A receita para uma vida transformada por Deus é a humildade. Assim como a gente leu no início, na Segunda Reis, Deus usa profetas. E o que é um ministério profético? A profecia não é adivinhar futuro. Todos os profetas da Bíblia, eles traziam a palavra de Deus, certo? Não é uma adivinhação, é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que toda a palavra já está aqui. A gente leu isso, acho que no grupo caseiro de quinta-feira. Não existe nada novo a ser escrito, não existe nada novo a ser inventado, não existe nada a ser acrescentado além do que já está aqui. Então todo e qualquer profeta que aparecer hoje,
trazendo uma profecia para a gente, ele vai trazer alinhado com o que está aqui. De vez em quando, eu escuto a seguinte frase: pare de falar, porque tudo que você fala acontece. E assim, não é que eu estou adivinhando, é porque a palavra diz. A palavra diz que se eu agir em determinada situação, vai acontecer isso. E se eu agir em outra situação, vai acontecer aquilo. Então não precisa ser adivinho, não precisa olhar para o futuro com a tela como Deus faz e ver o que vai acontecer com a gente daqui a 10 ou 15 anos. A Bíblia já diz. Quando o povo está entrando na terra prometida, em Deuteronômio 28, Deus dá uma ordem a Moisés: quando chegar em determinado lugar, diga a um grupo de 6 tribos que subam em determinado monte e as outras 6 tribos em outro monte. E de um você vai dizer as palavras de bênção, e o outro as palavras de maldição. As palavras de bênção era para quem? Era para quem obedecesse. E a palavra de maldição era para quem? Para quem se rebelasse contra Deus. E traziam consequências práticas. Se você obedecer, você vai ser próspero, você vai ter muitos filhos, o gado não vai morrer nenhum gado, você vai ser, as pessoas vão perseguir você, e um só de vocês vai perseguir 100, seus inimigos vão fugir de vocês, não vai haver praga na sua terra, vai chover todo ano certinho, para você colher sua colheita, desde que você obedeça. Se você não obedece, é tudo o contrário. Então, eu não preciso ser evidente para perceber que alguém que anda em desobediência vai colher o contrário da bênção. E ele vai colher o contrário da bênção na área que ele está pecando. Eu não preciso ser evidente para saber disso. Mas é uma palavra profética, porque isso é profecia à luz da Bíblia. Isso é um ministério profético à luz da Bíblia. Eu não estou dizendo que eu tenho, estou dizendo que de vez em quando funciona. Precisamos ouvir a palavra e, muito mais do que escutar, dar ouvidos. Amolecer o nosso coração para compreender que aquela palavra dada para a gente, ela precisa ser considerada, compreendida e vivida. Porque senão, nós vamos sucumbir, queridos. Nós vamos sucumbir. Não adianta cantar, não adianta ler, não adianta orar, se nós não praticarmos. Precisamos orar, ler e cantar, e jejuar, e ter comunhão. Mas tudo isso é consequência da nossa obediência. Isso não é o resultado final, isso não é a coisa mais importante, isso é o fruto. Às vezes nós tratamos o fruto como se fosse a coisa mais importante. O mais importante de uma planta é a raiz. O mais importante da vida de um homem, de um ser humano, é o coração e a mente. Especialmente o coração, considerando o coração como o centro das decisões. Porque é assim que a nossa sociedade entende, né? O coração decide. A mente devaneia, pensa, imagina, mas é o coração que decide na nossa cultura. E é o nosso coração que é mais importante. Por que eu estou fazendo aquilo? Eu faço por Deus, então eu vou seguir meus irmãos com o melhor que eu tenho. Eu vou cantar com todo o meu fôlego. Eu vou buscar a palavra com todo o empenho possível. Eu vou jejuar com disciplina. Eu vou fazer qualquer outra coisa que seja para Deus com todo o amor necessário, com todo o empenho, com tudo que eu sou. Quando Jesus diz que o maior mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento e toda a força, eu pergunto, a gente gasta toda a nossa força aqui? A gente sai daqui morto e cansado? Não. A gente sai daqui
gastando toda a nossa capacidade de raciocinar? Não. Toda a nossa capacidade de nada, não gasta tudo aqui. O que é que o texto está dizendo? Onde quer que eu vá, porque até que eu morra, quando é que eu vou terminar de gastar toda a minha força, todo o meu entendimento, todo o meu coração? Quando eu morrer. Não vai ter mais força, não vai ter mais coração, não vai ter entendimento, não vai ter mais nada. Eu gastei tudo. Eu gastei para Deus? Foi com Deus que eu usei tudo isso? É para ser. É para ser. Então, quando a gente sair daqui, nós vamos continuar o culto na nossa casa. Se a gente for para outro lugar, onde quer que a gente vá. Amanhã, quando a gente for trabalhar, a gente vai estar em culto a Deus, trabalhando. Quem for para a escola, vai estar cultuando a Deus na escola, sendo Jesus onde estiver. E assim nós vamos amar a Deus com tudo que temos, gastando toda a nossa energia, toda a nossa capacidade de pensar, todo o nosso coração em Deus, cultuando a Ele, servindo a Ele, onde quer que a gente esteja. Precisamos sair, em nome de Jesus, da nossa religiosidade, do nosso conhecimento raso e simples, e partir para a capacidade de aplicar aquilo que nós já sabemos. Deus não vai me cobrar daquilo que eu não sei, mas aquilo que eu sei eu preciso aplicar. Aquilo que Ele já me mostrou na palavra precisa ser aplicável na minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor falou conosco hoje. Desde o louvor, Deus, as orações, os testemunhos. Nos ajuda, Deus, a aplicar. Nos ajuda a aplicar a transformação interna que precisamos. Nos ajuda, Deus, a aplicar o ID que nós precisamos. Que não haja comodismo, que não haja, Deus, nenhum obstáculo sobre nossas vidas. Que sejamos protegidos, inclusive de nós mesmos, Pai, da nossa carne, dos nossos desejos, dos nossos prazeres. Que eles, em nome de Jesus, sejam colocados em segundo plano por nós, ou terceiro plano, ou simplesmente excluídos, para que o Senhor, Deus, de fato seja presente no nosso interior, Deus, e flua, alcançando outros e mais outros e mais outros, como a Tua palavra nos ensina. Que venhamos a frutificar a 30, 60, 100 por um. Que venhamos a produzir, Deus, um caráter semelhante ao Seu. Que as pessoas, como a palavra também diz, reconheçam o Senhor por meio de nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Amém.